E aí, pessoal, bem-vindos. Mais uma aulinha, Fundamentos Matemáticos para Computação. Em outro vídeo eu já falei sobre indução, então vamos falar hoje novamente, tá? Porque hoje a gente vai ter duas partes aqui, uma que a gente chama de indução e a outra indução completa ou indução forte, e essa aqui seria indução fraca ou incompleta, né? Nomes usados. Bom, então vamos partir de um exemplo, né? Imagina que você está fazendo uma experiência lá, você fez alguma pesquisa em física, em química, sei lá o que, onde você teve uma resposta matemática lá dos seus eventos que você estava monitorando, né? Aí você descobriu isso aqui, ó, esses valores, né? Então você viu que tinha um somatório, que você tinha 1 sobre 1 vezes 2, mais 1 sobre 2 vezes 3, mais 1 sobre 3 vezes 4, mais várias outras observações que você fez. E aqui generalizando essa construção, né? 1 sobre n que multiplica n mais 1. De onde é que é isso? 1 sobre 3 é 1 sobre n. Vezes n mais 1, 4 seria o n mais 1, tá? Então essa construção aqui, isso aqui é resumindo como é construído cada uma dessas parcelinhas, beleza? Bom, e aí agora você quer criar uma fórmula para representar essa soma aqui, né? Porque isso na verdade é um somatório, né? E o que você vai fazer é somando parcelinhas por parcelinhas, né? Vai aumentando a quantidade de termos nesse teu somatório para ver se encontra algum padrão para você gerar uma fórmula, né? que represente esse somatório, né? Então vamos fazer aqui dos dois primeiros termos, né? Que seria esse termo aqui mais esse daqui, né? Que seria aqui dá 1/2 e aqui dá 1/6, não é isso? Aí você resolve isso daí e encontra 4/6. Resolve como, professor? Fez esse negocinho aqui, né? O MDC, não é isso? O MMC, eu sei lá qual é o nome dessa coisa que você faz aí. Você tem que descobrir qual é o denominador comum para... E aqui você viu que o denominador comum é 6, né? Então, para chegar em 6 aqui, você tem que multiplicar por 3. Então, você multiplicou por 3 aqui, embaixo e em cima, né? Então, 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. E mantém o denominador, né? que é o múltiplo comum daqui dos dois denominadores. Aí você dá uma simplificada e encontra que é 2/3. Então, a soma dos dois primeiros termos, você encontrou 2/3. Aí agora você parte para os 3 primeiros termos, né? Então esses dois primeiros aqui é que já está o resultado dos dois primeiros. Então você vai usar o que você já tem, né? Não vai calcular tudo de novo. 2/3 mais 1 sobre 12. Da onde que é esse 1 sobre 12? Esse terceiro termo aqui, ó. 1 sobre 3 vezes 4, 1 sobre 12. Aí você faz a mesma coisa, né? Descobre qual é o múltiplo comum, que é o 12, né? Então, para chegar a 12 aqui, 4 vezes 3, 12, 4 vezes 2, 8, 4 vezes 2, 8 mais 1, 9. E aí você simplifica, achou que é 3/4. Então, olha lá. Nesse aqui você descobriu que era 2/3. Né? Na soma dos 3 primeiros deu 3/4. Tá. Soma dos dois primeiros, 2/3. Soma dos 3 primeiros, 3/4. Então, para fazer mais. Os 4 primeiros. Então, 3/4 mais 1 sobre 20. Como chegou esse 1 sobre 20? Vamos voltar lá. Então, aqui é 1 vezes 2, 2 vezes 3, 3 vezes 4. Aqui seria 4 vezes 5, né? 4 vezes 5, 20. Então, seria 1 sobre 20. Tá? Então, 3/4 mais 1 sobre 20, né? Faz aquela artimanha e descobre que a soma deu 16 sobre 20 e você simplifica, deu 4/5. Aí você vai fazer isso para vários, né?
somatório de vários termos. Mas vamos parar por aqui. Porque aqui a gente já conseguiu ver que tem um padrão. Olha lá. Se é um termo só, é o primeiro, né? Que dá 1/2. Primeiro termo, 1/2. 2 termos, 2 terços. 3 termos, 3 quartos. 4 termos, 4 quintos. Olha que engraçado, ó. 1 sobre 2. 2 sobre 3. 3 sobre 4. 4 sobre 5. Então, ó. 3, vamos supor que 3 é K, né? Então, K, se 3 é K, 4 é o quê? K mais 1. Então, seria K sobre K mais 1. 2 é K, K. E 3, K mais 1. Então, você descobriu que é K sobre K mais 1. Né? Vai dar sempre esse resultadinho, né? Então, ó, você pode generalizar isso aqui como Sn, né? N sobre N mais 1. Aqui, ó. N igual a 1 sobre N mais 1. Dá 2. Né? Portanto, você descobriu aqui a fórmula, né? Essa aqui é a fórmula para aquele somatório que você queria. Até aí você não fez nada que tenha a ver com a nossa disciplina, né? Eu só quis colocar uma experiência, simulando uma experiência real de como você enfrentaria esse problema. Então você descobriu um padrão e criou uma fórmula para esse padrão. Beleza, né? Só que na matemática, se você quiser agora transformar isso aqui, essa sua conjectura, né? Que isso aqui você conjecturou que o somatório de quantidade de números que for vai dar isso daqui, né? Usando essa propriedade que a gente viu, né? Para essa sequência que a gente viu aqui, né? Você descobriu que é essa fórmula. Aí você quer criar um teorema para isso, você quer validar isso aqui para que seja aceito no meio matemático. O meio matemático não aceita a sua experiência. Se você está querendo fazer para uma coisa que é para um número infinito, né? Todos os números naturais, por exemplo, primeiro que não dá para você testar isso em todos os infinitos números, né? Não tem como. Então não pode ser por exaustão. Então você tem que usar alguma técnica de comprovação para transformar a sua conjectura num teoremazinho. Então você vai usar uma técnica chamada indução, né? Então aqui, olha, um bom método de comprovação para esses números naturais é o método da indução finita, a qual se baseia nos axiomas de Peano. Então esse cara aqui, ó, que deveria ser uma foto grande, né? Mas ficou essa fotinho pequenininha, não sei porquê, mas então essa é a cara aqui desse Peano, né? O nome dele é Giuseppe Peano, italiano, né? Viveu de 1858 até 1932. Ele, entre outras coisas, ele fez uma série de axiomas para os números naturais, né? Então esses axiomas eles descrevem as propriedades dos números naturais por meio da descrição do sucessor de cada número. Então todo número tem um sucessor, tá? Então dependendo da propriedade que você está usando, a propriedade que atua no número atual produz o seu sucessor. Aplicando essa mesma propriedade nesse sucessor, ele vai encontrar o próximo sucessor. E assim por diante, vai propagando essa propriedade ao longo de todos os números até o infinito, né? Tá aqui então, tá aí explicando isso aí. Então tá aqui os axiomas do cara. Então primeiro esse aí, ó, todo número natural n tem um sucessor, S de n, né? Números naturais diferentes têm sucessores diferentes. Claro, o sucessor de 2 é 3 e o sucessor de 5 é 6.
3 e 5 são números diferentes. Isso. Qual foi o exemplo que eu dei? 2, tá. O sucessor de 2 é 3 e o sucessor de 5 é 6. 2 e 5 são números diferentes. E seus sucessores também são diferentes. Então, números naturais diferentes têm sucessores diferentes. Beleza? Isso é coisa óbvia que você consegue ver direto, né? O único número natural que não é sucessor de ninguém é o número 1. Então, ele é o primeiro. Tá? E aqui está o axioma que a gente utiliza para fazer as nossas comprovações, né, baseado na indução. Então, esse axioma diz o seguinte, ó, se um subconjunto de n, então ele está imaginando aqui um subconjunto dos números naturais. Se esse subconjunto possui o número 1 nele, né, e se o sucessor de cada elemento também pertence a esse subconjunto, então você tem, primeira coisa, tem que ter o 1 dentro desse conjunto, desse subconjunto. E se o sucessor de cada elemento que tem nesse conjunto também pertencer a este subconjunto, né, aí você pode dizer que esse subconjunto é o conjunto dos números naturais. Beleza? Então, o que tem que ter aí? Tem que ter o número 1, tem que ter os elementos e os sucessores desses elementos dentro do conjunto. Se isso for verdade, então esse subconjunto também é o conjunto dos números naturais. Tá? Então tem aqui uma propriedade, né? Seja uma propriedade Pn relativa aos números naturais. Beleza? Então essa prova da indução ela tem duas partes. Tem a primeira parte, que a gente vai aplicar a propriedade em cima do primeiro número, né? Que nem sempre é o número 1, tá? Dependendo da sequência que a gente está considerando, pode ser que o número 1 não esteja, não faça parte, né? Então você pode ser a partir do 2, do 3, do 4, sei lá. Tá? Então a gente aplica essa propriedade ao número tal. Tá? Que a gente chama isso aqui é o caso base. Se a propriedade funcionar, se o resultado da aplicação da propriedade desse número realmente der um número, então é o número que a gente espera, então a gente verificou que funciona para o primeiro elemento do conjunto. Então, no nosso caso, né, a gente tem lá a nossa propriedade, o nosso somatório é n sobre n mais 1. Né? Então, quando n for 1, o que vai acontecer? 1 sobre 1 mais 1. Né? 1 é igual ao meio. Ok, verificado. Como, professor, verificado? Você verificou que a nossa fórmula não é n sobre n mais 1? Né? Então, o que você espera é que, se você está usando o número 1, que dê 1 sobre 2. Né? Então, você aplica aqui, ó. Ah, tá. Beleza. Deu 1 sobre 2, ok, verificado. Ah, você não gosta só no número 1? Tá, então vamos fazer no 2. Então, vamos aplicar no 2. P de 2. Né? 2 sobre 2 mais 1. Vai dar 2 sobre 3. Tá ok? Tá. Né? 2... n sobre n mais 1, 2 sobre 3, tá ok, tá verificado. E assim para qualquer númerozinho que você escolher. Né? Então é como se você estivesse fazendo o exemplo da propriedade, né? O exemplo da fórmula, o exemplo da regra, sobre um determinado número que pertence ao conjunto. Né? E verifica o resultado para ver se está batendo como deveria ser. Então aqui, ó, estamos querendo provar que existe um subconjunto. Bom, então a gente está querendo provar que existe um subconjunto de n para o qual Pn é válida. Tá? Então aqui a primeira coisa que a gente está fazendo na busca de
de ver que a Pn é válida, a gente vai ver primeiro que ela é válida para o primeiro elemento, para o 1. Né? Beleza? Então, 1 pertence a esse conjunto, então está valendo. Bom, é a segunda etapa da prova por indução, né? Seria o passo indutivo que a gente chama, né? O passo da indução. Então, para todo n, se a propriedade em n, né, em um dos números é verdade, então ela tem que ser verdadeira para o seu sucessor. Beleza? Então, se é verdade que a propriedade funciona em n, então tem que ser verdade que ela funciona em n, no sucessor dele, em n mais 1. Beleza? Então aqui a gente está vendo que n pertence ao subconjunto. Né? Então a propriedade valeu para n. Então, se a propriedade valeu para n, então n pertence a esse subconjunto. É um subconjunto que é criado pela aplicação das propriedades em cima dos números. Né? Então n pertence a esse subconjunto. Se n pertence a esse subconjunto, então n mais 1 também tem que pertencer a esse subconjunto. Fazendo isso, e baseado lá nos axiomas do Peano, né, você pode dizer então que você no primeiro passo lá, né, no caso base, você viu que o 1 pertence ao conjunto, ao subconjunto, beleza, você comprovou que pertence. Agora você está vendo se a propriedade que cria o subconjunto ela é válida para os elementos desse subconjunto, e se é válida para esses elementos do subconjunto, tem que ser válida para os sucessores desses elementos. Então, se é válida para n e é válida para o sucessor, então você está comprovando que esse subconjunto, na verdade, é o conjunto dos números naturais. Então, você vai dizer que aqui, comprovando isso aqui, você vai poder dizer que a tua fórmula é válida para todo o conjunto n. Beleza? O que estamos tentando fazer, né, ou o que estamos fazendo, é mostrar que 1 pertence ao subconjunto. Então, a gente fez lá no caso base. N pertence ao subconjunto e n mais 1 também tem que pertencer a esse subconjunto. Se a gente conseguir fazer essas três coisas aqui, ó, se essas três coisas forem verdadeiras, então esse subconjunto é o conjunto dos números naturais. Isto é, que para o subconjunto de n vale o axioma 4 de Peano e que por isso a propriedade Pn é verdadeira para todo natural n. O subconjunto é igual ao conjunto dos números naturais. Enrolou? Mais ou menos, né? Então, essas duas etapas a gente chama de caso base, verificar que a propriedade é válida para um ou outro número qualquer que pertença ao conjunto. E a segunda etapa é o passo da indução, né? Que é demonstrar essa implicação aqui, ó. Se P de n é verdadeiro, implica em P de n mais 1 ser verdadeiro. Agora, quando a gente... Uma coisa é comprovar essa implicação, é o que a gente está fazendo, a gente vai comprovar essa implicação. Mas comprovar a implicação não quer dizer que você está comprovando que a fórmula é verdadeira. Tá? Para a fórmula ser verdadeira, além de você comprovar essa implicação, você tem que comprovar que ele existe para esses elementos aqui. Tá? Então, se você não verificar esse caso aqui, é bem possível você conseguir comprovar uma implicação. Mas aí você está comprovando uma implicação que não é verdadeira. Não é uma propriedade verdadeira, porque você não verificou se ela funcionava para um dos elementos.
Então você tem que considerar isso aqui também. Você tem que considerar o caso base, senão não vai dar certo. Tá? Então, aqui no passo da indução, para demonstrar uma implicação, supomos uma hipótese. Né? A gente supõe que essa hipótese é verdadeira. Supondo que essa hipótese é verdadeira, a gente força a tese a ser verdadeira. Né? A tese é essa parte aqui, lembra? Né? A gente tem a hipótese e tem a tese, né? Ou a conclusão. Aí tem aquela tabelinha verdade, né? Então, voltando lá para o nosso probleminha inicial, que a gente queria provar que essa conjectura aqui a gente chegou, né? Que aquele somatório, ele pode ser representado por essa fórmula aqui, n sobre n mais 1. Né? Então, demonstração por indução. Então, você precisa avisar. Tá? É bom avisar qual é a técnica que você está usando, que você vai fazer a comprovação. Então, eu vou fazer minha comprovação por indução. Indução matemática, indução finita. Tá? Então, seja... Aqui está a sua propriedade, né? Está descrevendo ela aqui igual que a gente descreveu lá no início. 1 sobre 1 vezes 2, mais 1 sobre 2 vezes 3, mais 1 sobre papapá, né? É igual a n sobre n mais 1. Caso base, aplica essa propriedade, esse Pn aqui, né? N sobre n mais 1 em cima de 1. Aí você faz 1 para 1 vezes 2 é igual ao meio. Opa, ok, deu certo. Tá? Agora a gente tem que demonstrar que essa implicação aqui é verdadeira. Tá? Quando a gente vai fazer comprovar P implica em Q, só precisamos nos preocupar quando P for verdade. Né? Aí a gente vê aquela tabelinha lá, né? Tabela verdade da implicação, lembra? Né? Então o que a gente quer, se P é verdade, então a gente força o Q ser verdade. Né? Então, essa é a parte que nos interessa. Então, tá aqui, supomos que P é verdade e demonstramos que Q é verdade. Então, o que a gente está fazendo aqui, ó, né, na maioria das vezes, é a comprovação pela forma direta. Lembra? Aí está aqui dizendo, ó, demonstração por indução de igualdades, né, ou esses somatórios, é fácil da gente fazer. Por que é fácil? Né? Então, para passar do que a gente tem para o que desejamos ter, basta somar o sucessor. Então, a ideia é colocar o sucessor dos dois lados. Né? Então, a gente vai somar a cada um dos lados, né, do sinal de igual, né, o termo que está faltando, que quer dizer, o sucessor. Então, a gente vai somar o sucessor, né, em ambos os lados. Então, então o que a gente tem aqui? Então, essa aqui, essa 1 sobre 1 meio, mais 1 sexto, mais parará, mais o sucessor. Né? Que sucessor é esse, professor? Você não tem 1 sobre n, que multiplica n mais 1? Quem é o sucessor desse cara? Vai ser 1 sobre n mais 1, que multiplica n mais 2. Ó, então vamos ver aqui. Ó. Então a gente tem aqui... A gente tem 1 sobre 1 vezes 2, né? Beleza? E depois a gente tem 1 sobre 2 vezes 3. Então aqui, vamos ver esse cara aqui, o sucessor desse aqui. Vamos ver como é que se comporta.
Em cima vai ser sempre 1, né? O numerador vai ser sempre 1. Então, vamos olhar aqui, ó. Então, aqui embaixo tem 1 vezes 2. Então, se n era 1, né? E n mais 1 era 2. Beleza? Quando a gente passa para cá, o n virou 2. Então, n agora é n mais 1. E o sucessor, né? É n mais 1 mais 1. Não é isso? O 2 não era o sucessor de 1, né? Agora o 2... Estou enrolando a cabeça de vocês, né? É só vocês pegarem papel e lápis e fazer que vai dar tudo certinho, tá? Então, esse aqui é o sucessor desse cara aqui, tá? Porque basta somar 1 nesse n e depois mais 1 nesse outro aqui. Beleza? Então, o que ele está falando aqui? A ideia é somar os dois lados o termo que está faltando. O termo que está faltando é o sucessor. Então, eu estou somando esse sucessor aqui e repetindo ele do outro lado também do sinal de igualdade. Aí depois é só fazer as continhas, né? Então aqui, ó, estou fazendo aqui a continha aqui, ó. É n, estou fazendo essa continha aqui, ó. Tá? N sobre n mais 1 mais 1 sobre n mais 1 vezes n mais 2. Tá? Aí você faz o múltiplo comum aqui, né? É esse cara aqui, é n mais 1 vezes n mais 2. N mais 1 você já tem aqui, então você tem que multiplicar esse cara aqui, esse termo, por n mais 2. Aí você vai fazer n que multiplica n mais 2 no numerador, não é? Saiu errado aqui, ó. Aqui, ó, esse aqui é n mais 2 aqui embaixo, tá? N mais 1 aqui, não é sinal de igual não, tá errado essa porcaria aqui. Deixa eu até corrigir aqui agora. Vou corrigir, cadê o bicho? N mais 1 aqui, ó. Aí resolve essa continha simples, né? Aí o que você vai ter aqui é esse resultado. Beleza? N mais 1 sobre N mais 2. Difícil. Aqui fazer continha aqui assim também, né? Mostrar a continha aqui direto fica meio chato, né? Então a gente tem n sobre n mais 1 mais 1 sobre n mais 1 n mais 2. Então voltando lá, então a gente faz o MMC aqui, né? Vou multiplicar o numerador por n mais 2, né? Então vai ficar n vezes n mais 2 mais 1, aí a gente vai ter esse resultadinho aqui, dividido por n mais 1 vezes n mais 2. Esse cara aqui, n2 mais 2n mais 1, é aquele produto notável, n mais 1 ao quadrado, aqui, ó, n mais 1 ao quadrado. N mais 1 ao quadrado sobre n mais 1, que multiplica n mais 2, né? Você corta você corta esse quadradinho aqui com esse n mais 1, então você vai ficar com n mais 1 sobre n mais 2. Aí, portanto, né, a propriedade é válida para n mais 1. Por que a propriedade é válida para n mais 1? Porque está um número sobre o sucessor dele. Não era isso que a gente viu? A gente não viu que a fórmula não é n sobre n mais 1? Vamos voltar. Olha a fórmula assim. É n sobre o sucessor dele, não é?
n sobre n mais 1. Então, se eu considerar agora o n como n mais 1, né, vai ser válido para o sucessor. Então, ó, n mais 1 sobre n mais 2. O n mais 2 não seria o sucessor de n mais 1? Então, tá o número sobre o seu sucessor. Então, portanto, para n mais 1 também é verdade. Então, por indução, né, Pn, que é essa propriedade que a gente descobriu lá, vale para todo n natural, vale para todo o conjunto de números naturais. Tá? Então, antes de entrar aqui em indução forte, vamos dar uma voltadinha aqui, ó. Então, quando vier um novo exercício para vocês, né, para utilizar essa indução fraca, né, a ideia, quando a gente estiver com esses somatórios, né, onde tiver uma igualdade, tá? Quando tiver desigualdade, a gente pensa de outra maneira, né? Quando for sinal de maior ou menor, a gente pensa de outra maneira. Mas quando a gente tem sinalzinho de igual aqui, basta a gente incluir o termo que está faltando. O termo que está faltando é o sucessor aqui nessa sequência, né? A gente está numa sequência, então o que a gente quer comprovar é que essa propriedade ela vale para o próximo número, né? Para o sucessor. Então a gente inclui o sucessor, né? E resolve. Beleza? Aqui desse lado de cá não tem como a gente resolver, porque a gente tem essas reticências aqui, não tem como a gente resolver. Mas desse lado de cá a gente resolve, né? Porque a ideia que está sendo falada assim, bom, se você está incluindo, você está aumentando de um lado, você tem que aumentar do outro lado pelo mesmo valor. Você está incluindo uma parcela desse lado da igualdade, então você tem que incluir a mesma parcela do outro lado da igualdade para manter a igualdade. A ideia é essa daí. Então o lance é descobrir quem é, através da construção de cada uma dessas parcelas aqui, né? Como é que constrói essa parcela, descobrir quem é o sucessor. Descobrindo como é que constrói o sucessor, você coloca ele aqui desse lado e aumenta o outro lado. E do outro lado você vai fazer a continha. Beleza? Então, agora a gente vai entrar nessa indução forte. Bom, então agora a gente vai começar a falar sobre a indução forte. Mas antes, vamos lembrar aqui o que a gente sabe sobre indução, né? É um método para provar que uma certa propriedade vale para todos os números a partir de um determinado número. Então, a partir de um número, né, esse número respeitando uma determinada propriedade e propagando essa propriedade para os sucessores, né, a gente consegue utilizar o método de indução para comprovar uma determinada propriedade para todos os números naturais, né? Então a propriedade vale para o primeiro número. Então isso aqui é quando a gente está fazendo o caso base, né? Esse número tem um sucessor, então a propriedade vale para ele também. Então você fez para o primeiro número. O primeiro número pertence ao conjunto, quer dizer, o primeiro número, a propriedade vale para ele? Vale, então ela vale para o sucessor desse cara. Esse sucessor também tem um sucessor para o qual a propriedade também vale, e assim vai se propagando indefinidamente. Tá? Então essa é mais ou menos a ideia da indução. Tá? Não importa se ela é fraca, se ela é forte, é indução em termos gerais.
Então isso aqui lembra aquela ideia inicial que a gente já falou sobre as peças do dominó, né? Que estão sendo derrubadas. Você derruba uma, aí se eles tiverem, se a distância entre eles for curto o suficiente para que um derrube o outro, né? Esse derrubar das peças vai se propagar por todas as peças do conjunto, né? Bom, é esse negócio de indução ser forte e indução ser fraca, né? De onde é que é isso, né? Então, a fraqueza, né, da indução fraca, ela reside em que nós só precisamos garantir que um único número, né, a propriedade se aplica a ele. E se a propriedade se aplica a esse número, então a gente pode comprovar a validade para o sucessor dele. Então a gente só usa assim, olha, se a propriedade é verdadeira para cá, então nós podemos comprovar que a propriedade é verdadeira para cá mais um, né? O que a gente vem fazendo aí nos nossos exemplos. Na indução forte, né, a gente considera explícita aqui, ó, aqui na verdade, né, a gente na fraca, implicitamente a gente assume que os valores anteriores a cá também são válidos para a propriedade, né, que está sendo considerada. Mas a gente não exprime isso explicitamente. Agora, na indução forte, a gente faz isso, né? A gente considera o intervalo desde o primeiro número que está sendo considerado até o último número, né? Até o K. Então, a gente considera desde o primeiro número até o K. A gente considera que a propriedade é válida para todos esses valores, para todo esse intervalo. Então, sendo válido para todo esse intervalo, então é válido para o sucessor, para o K mais 1. Então está aqui, ó, na indução forte, consideramos explicitamente a validade da propriedade em todos os elementos do intervalo, né? Que elementos é esse? Que intervalo é esse? É o que antecede o K mais 1. Então, desde do primeiro até o K, né? Então, a gente considera esse intervalo aí como sendo verdadeiro. Esse intervalo sendo verdadeiro, então a propriedade também é aplicável em K mais 1. Por que isso aqui a gente está considerando essa indução forte? Porque existem situações que só usar o K você não consegue resolver o problema. Então, às vezes, você tem que usar o K menos 1, o K menos 2, né, para conseguir fazer a comprovação. Então, isso aí que é a tal da força. A força, ela considera... em vez de considerar apenas um número, né, apenas um antecessor, ela considera vários, né, e aí consegue montar as malandragens matemáticas para conseguir fazer a comprovação, tá? O que eu tinha que falar aqui? Eu tinha que falar alguma coisa aqui que eu não estou me lembrando o que era. Bom, vamos lá. Então aqui vamos provar então tem esse teorema aqui, ó, que todo inteiro n maior que 2, ele é formado por um produto de números primos. Ou ele é um número primo, ou ele é formado por um produto de números primos, ou produtos de números primos, tá? Então aqui o caso base é igual na indução fraca, né? A indução forte também tem essas duas fases, né? O caso base e o caso e o passo indutivo, tá? Na verdade, a indução fraca e a indução forte resolvem os mesmos problemas, né?
Quer dizer, a indução forte resolve alguns problemas a mais, né? Então a indução fraca ela é um subgrupo da indução forte, né? Então a indução fraca ela tá com os problemas que a indução fraca soluciona estão contidos dentro dos problemas que a indução forte soluciona, tá? Então com a indução fraca você consegue resolver uma parte desses problemas e com a indução forte você resolve todos eles, inclusive aqueles que são usados pela indução fraca, tá? Então eles não são usados para casos diferentes. Então lá, então aqui o caso base n é igual a 2, tá? Então n maior ou igual a 2, então o primeiro aqui é o n igual a 2. Aí você vai testar se esse 2 ele é formado por um produto de números primos, né? Na verdade ele é uma parcela só desse produto, né? Ele é primo. Então toda vez que for primo, você não precisa se preocupar, ele está dentro dessa regra aqui, tá? Então a propriedade, né? Então esse P de propriedade aplicado ao 2 é verdadeiro. Então você já verificou o caso base. Agora a gente vai para o passo indutivo, né? Então vamos aqui criar. Então o que a gente vai fazer agora é criar um intervalo. Um intervalo onde a gente vai assumir que a propriedade P é válida, tá? Então ele vai ser válida desde o número 2 até um valor m, tá? Então o intervalo vai desde 2 até m. Aí eu botou aqui um palavreado aí coloco uma letrinha, um T aqui para dizer que está variando, né? Variando o T varia de 2 até m. Então a propriedade de T é verdadeira para dentro desse intervalo, para essa variação de T. Então o que a gente está fazendo aqui? A gente está explicitando que a nossa hipótese é válida em todo o intervalo, tá? Então aqui agora a gente está dizendo que só é válido para cá. Não, a gente está informando que a gente está valendo desde 2 até cá, ou desde 2 até m, né? Aqui no caso usou m. Beleza? Então aqui a gente está dizendo, a nossa hipótese é que estamos assumindo que a propriedade é válida para todo esse intervalo. Aí tem a observação, não apenas em m, que seria seria na indução fraca, né? A gente vai considerar um número, né? No caso m, o primeiro antecessor. E aí o que a gente quer fazer? A gente quer provar que uma vez que vale para todo esse intervalo, a gente quer provar que vale para o sucessor do último número do intervalo, né? Que ela é válida para P mais 1, M mais 1, né? O último número aqui é o M, né? Então ela vale para M, a gente quer provar isso. O que a gente tem que fazer? A gente tem que provar que M mais 1 é formada por um produto de primos, ou é um número primo, né? Então existem esses dois casos. M mais 1 é primo, se for esse caso, M mais 1 é primo, a gente não tem que se preocupar com nada porque vai ser verdadeiro, tá? E o outro caso é se M mais 1 não é primo, aí a gente vai ter que criar a nossa demonstração. Então aqui no caso 2, onde o M mais 1 não é primo, né? Então quando não é primo é porque é um número composto, tá? É um número composto pela multiplicação de outros números. Então você pode considerar que ele é um número composto pela multiplicação de dois números. E esses números tem que ser menores do que M mais 1, né? Então você vai dizer que M mais 1 é formado por A vezes B. A vezes B tem que ser menor do que M mais 1. Claro, se A vezes B fosse maior, você ia criar um número maior do que M mais 1, né?
Aí eu coloquei aqui, uma forma de facilitar essa ideia é pensar na divisão. Como é que é a divisão? A divisão, a gente tem um número que a gente vai dividir esse número, né? Então esse cara é chamado de dividendo, é o cara que vai ser dividido, e ele tem essa seguinte formulazinha, né? É divisor vezes o quociente mais o resto. Só que aqui no resto, como a gente está produzindo um valor inteiro exato, né? A gente não usa o resto, né? O resto é considerado zero, então você, na verdade, você está somando mais zero, mas na verdade você só está fazendo a multiplicação, né? Que é o divisor vezes o quociente. Tá difícil isso aí que eu estou falando? Então você tem um número, o dividendo. Então o m mais 1 seria o dividendo. E esse m mais 1 é formado pelo divisor vezes quociente, por dois números que se multiplicam, produzem ele. Tudo bem? Tá. Agora é fácil de imaginar que esses números d e q são menores que m mais 1, né? Claro. Se eles fossem maior que m mais 1, ia dar o produto maior que m mais 1, não ia dar m mais 1. Então, qualquer coisa que seja menor do que m mais 1, o que vai acontecer? Qualquer número que seja menor do que m mais 1 vai cair dentro do intervalo, daquele intervalo que vai de 2 até m. Não é? Qualquer número que você imaginar que seja menor do que m mais 1 vai cair dentro do intervalo de 2 até m. E esse intervalo de 2 até m é aquele intervalo onde você supõe, né? Você fez aquela hipótese que a propriedade é verdadeira. Então, quer dizer, para esse intervalo, né, que vai do 2 até o m, né, onde esses números d e q caem nesse intervalo, esses números d e q, eles são construídos pela multiplicação de primos, ou eles mesmos são números primos. Tudo bem? Então aqui esse d e q cai nessa propriedade, tá? É verdadeiro para ele, d e q, que tanto d quanto q são formados por multiplicação de primos. Beleza? Tá. Então o d é formado por multiplicação de primos, então que está aqui os primos, ó. O d1 vezes d2 vezes d3 vezes papapá vezes di. E o Q também é a multiplicação de primos, Q1 vezes Q2 vezes Q3 vezes QJ. Beleza? Então, M mais 1, tu já sabe que M mais 1 é formado por D vezes Q. D é esse monte de multiplicaçõezinhas aqui, de primos, que multiplica Q, que também é um monte de multiplicação de primos. Então, é multiplicação de primos vezes multiplicação de primos, que acaba sendo multiplicação de primos. Né? Portanto, M mais 1 é um produto de números primos. Aqui, ó. Isso aqui é um produto de números primos que multiplica números primos. Então, ele é um produto de números primos. Então, pela indução matemática, você tem que escrever isso pela indução matemática, para todo n maior ou igual a 2, a propriedade é válida para qualquer n. Beleza? E isso aí que você viu foi a indução forte. Então, o que teve de diferente na indução forte? Você teve que usar aqui, olha, você não usou só o m, né? Você não usou só o m para chegar até m mais 1, na verdade, você usou dois números do intervalo, né? Dois números quaisquer no intervalo, que até um poderia até ser o próprio m, né? Mas você pegou dois números lá dentro. Então você considerou, não só considerou o antecessor de m mais 1, você considerou vários antecessores, né? No caso, dois antecessores, que foi o d e o q. Beleza? Então, acabou a parte de indução. Não vimos muitos exercícios, talvez eu coloque mais alguns exercíciozinhos aí para vocês resolverem, tá? Mas essa parte de indução já foi. Então, até a próxima. Obrigado por ter assistido.
Abraços a todos. Tchau.